No vídeo de hoje eu vou explicar tudo o que eu sei a respeito desse tipo de grampo sargento aqui, os pipe clamps, ou grampos de cano, como queira chamar. Eles recebem esse nome porque eles são montados em um pedaço de cano. Tá? Um cano galvanizado desses usados para instalação de água quente, por exemplo. O grampo, propriamente dito, são essas duas peças aqui. Então é isso aqui que você compra. Tá? Então a cabeça de aperto e o contraponto, e você precisa de um pedaço de cano de 3/4 de polegada ou de meia polegada, dependendo do diâmetro do grampo que você comprou, para fazer o acoplamento. O que eu vou te mostrar hoje é tudo o que eu sei a respeito, desde a escolha, da compra, até a confecção, até fazer rosca nos canos, para você poder montar o seu grampo e utilizar ele de fato. O que é interessante desse tipo de grampo aqui? Você pode ver que eu tenho um pequeno aqui, que eu fiz para utilizar nesse sentido em cima da bancada. Então ele serve, já tem esses pezinhos, serve como uma base de colagem, porque você apoia o grampo aqui, apoia as peças e faz o aperto após a aplicação da cola. Só que eventualmente eu preciso colar peças maiores, ou usar os grampos no sentido do comprimento, por exemplo, de alguma peça, de algum projeto que eu estou fazendo. E nesse caso eu preciso de um grampo com uma extensão maior. O que esse tipo de grampo aqui te possibilita? Ele é rosqueado aqui na ponta. Então você remove o cano que você está usando, coloca um cano maior, daí você tira aqui essa ponta, que é com uma mola de tração aqui, coloca no outro cano, e o grampo de 60 centímetros virou, no meu caso aqui, um grampo de 1,20 m. Então isso que é legal. Você consegue ter vários grampos sem ter vários grampos. Você compra só as cabeças, só as ponteiras dele, digamos assim, e guarda pedaços de cano que você vai usar de vez em quando num canto da oficina. Então deixa o grampo montado no tamanho que você mais usa, mas quando você precisa é só tirar as cabeças, colocar num cano maior e você transformou grampos sargentos pequeno em grampos sargentos grandes para usar em projetos de maiores proporções. Bora ver todas as informações que eu consegui descobrir adquirindo os meus, fazendo rosca por conta própria aqui na oficina. Então eu vou mostrar tudo isso para você a partir de agora, para que, se você tem interesse em comprar, você compre sabendo de todas as variáveis envolvidas na aquisição desse tipo de grampo. Para começar o vídeo eu vou explicar para você onde eu comprei, quanto eu paguei e quais as alternativas que você tem de aquisição desse tipo de grampo. Eu comprei os meus pelo Mercado Livre, porém importados da China, de um vendedor direto da China que envia pelo Mercado Livre. Na época que eu fiz a compra, eu podia comprar 3 unidades no máximo por pedido, então eu fiz a encomenda das 3, ganhava o frete através do Mercado Livre, mas tinha incidência de taxas e impostos. Os 3 grampos com as taxas e impostos inclusos deu pouco mais de R$120 quando eu fiz a compra. Isso faz uns 3 meses atrás, mais ou menos. Então, de 120 a 150, eu creio que você consiga, no mesmo anúncio, fazer a compra de 3 unidades com frete grátis e impostos inclusos. Creio eu. Outras alternativas que você tem. Aqui no Brasil, a loja que vende esse tipo de grampo aqui mais barato é a loja do mecânico. E se você comprar na loja do mecânico, saiba que você vai receber exatamente o mesmo grampo que eu comprei lá da China por R$30. Só que na loja do mecânico está custando de R$70 a R$90, dependendo de promoção de oferta disponível. Só que qual que é o porém? Eu comprei da China e eles, até onde eu entendi, são grampos que não passaram pelo controle de qualidade da marca que importa esses grampos. Então vamos imaginar que a loja do mecânico compre o mesmo grampo e ela só quer as unidades perfeitas. Esses que eu comprei aqui, todos eles tinham algum defeitinho. Quase todos tinham uma batida na parte do fuso, da rosca aqui. Nenhum deles, quer dizer, um deles só que atrapalhava você apertar aqui porque tinha uma rebarba. Eu passei a lima 2 vezes e resolveu o problema. Então tinha pequenos defeitinhos, mas foram solucionados. E um dos grampos, essa parte frontal aqui, quando eu apertava ele ia meio de lado, eu tirei o pino, abri, estava cortado em diagonal a ponta do grampo aqui, a ponta do fuso, eu só endireitei com a esmerilhadeira e ficou funcionando. Não gastei nem 5 minutos para resolver os problemas que tinham nas unidades. Mas todos eles tinham algum defeitinho. Se você comprar aqui no Brasil, é provável que você compre unidades perfeitas. Então eu arrisquei o preço porque estava muito barato, basicamente o preço de uma unidade e um pouquinho, eu comprei 3, então eu acho que no fim das contas ainda valeu a pena.
Além das opções na China que você encontra via Mercado Livre, via AliExpress, por exemplo, e a nacional da loja do mecânico, existem outras empresas que vendem aqui. Tem a Jabi Tools, por exemplo, se não me falha a memória, eles vendem inclusive já com o cano, já vou entrar nesse detalhe também, mas existem outras empresas, então se você pesquisar por Pipe Clamp, você vai encontrar outras alternativas. Por que eu comprei de lá? Bom, porque eu sou come-unha e eu gosto de economizar dinheiro. E para mim, se ele tem algum defeitinho que eu resolvo em 5 minutos, não é um problema eu pagar 1/3 do valor. Eu concordo com isso, resolvo o problema e tenho os grampos funcionando. Mas eu entendo que não é o perfil de todo mundo, então por isso eu estou falando das alternativas. Outra coisa sobre a aquisição que você tem que ter em mente é que você vai comprar essas duas peças aqui, que é a cabeça de aperto aqui e o contraponto. É isso que vai chegar para você. Além disso, para você ter o grampo funcional, você vai precisar comprar canos de 3/4 de polegada, canos galvanizados, ou de meia polegada, daí depende do grampo que você comprar. O meu, no caso, é de 3/4 de polegada, então você vai precisar dos canos ainda para fazer a montagem. E precisa de rosca na ponta desses canos para acoplar ele aqui na cabeça principal do Pipe Clamp. Então você vai precisar mandar fazer rosca. A rosca dos canos que eu estou utilizando fui eu mesmo que fiz e daqui a pouco eu vou te explicar o passo a passo. Mas então saiba que não é só isso aqui que você precisa. Vai precisar do cano, que normalmente vai sair mais caro do que os grampos. Então, se você comprar, algumas empresas aqui no Brasil vendem, por exemplo, o conjunto já com 1 metro de cano, com rosca, tudo montado bonitinho, na faixa dos R$ 180. Daí você pode comprar isso e vai ter ainda frete provavelmente para chegar na sua casa. Então essas que são as opções. Você comprar mais baratinho da China, talvez com algum defeitinho que você tenha que consertar e talvez até com uma peça defeituosa que você tenha que solicitar reembolso. Por isso que eu comprei pelo Mercado Livre, por conta da facilidade de reembolso. Eu consigo pedir reembolso, devolver o item com uma facilidade muito maior no Mercado Livre do que em qualquer outra loja. Mas tem opções aqui no mercado nacional, onde você pode solicitar, por exemplo, garantia da loja, caso seja necessário. Então, basicamente é chinês baratinho com algum defeito, R$ 30, talvez até menos do que isso, por unidade, ou nacional, daí de loja do mecânico, de Jabi Tools, enfim, de outras marcas aí que tem disponível, inclusive tendo a possibilidade de você comprar já com o cano junto. Outra possibilidade sobre os canos é você comprar o cano pronto. Eu sei que na loja dos empoeirados eles têm o cano pronto e existe uma outra empresa que eu não me lembro o nome agora, mas se você procurar cano para Pipe Clamp, você vai encontrar opções do mercado. Inviável disso é o frete para muitas pessoas, porque assim, canos de 1 metro, pacotes de 1 metro de comprimento são bem mais caros para enviar por correio ou por transportadora. E são canos pesados, são canos de ferro, de aço, galvanizado, que envoltam em peso e isso quer dizer custo na hora do frete. Então você tem que levar tudo isso daí em consideração. O que eu fiz aqui? Só para você entender toda essa lógica e nós concluir a parte da compra dos grampos. Eu comprei o grampo mais baratinho que tinha e eu comprei uma barra de cano em uma loja de material hidráulico. Isso aqui é cano que é usado para fazer a instalação de água quente, se não me falha a memória. Então é bem fácil de você encontrar até mesmo em cidades pequenas. Tá? A minha cidade não é uma cidade grande, tem 30 mil habitantes aqui, meia dúzia de loja de material hidráulico e eu encontrei uma barra de cano lá para comprar. Quanto que custa uma barra de cano, Ricardo? Bom, você vai ter que bater perna, ligar, mandar mensagem para as lojas da sua cidade e perguntar. Isso é regional. Eu consegui de uma loja que estava parando de trabalhar com material, uma barra de 6 metros de cano por R$ 45. Eu suponho que esse era o custo da loja, porque normalmente, pelo menos aqui na minha cidade, o preço médio dessas barras gira na faixa dos R$ 100. R$ 120 uma barra de 100 metros. O que ainda não é caro, dado que se você for comprar 1 metro pronto na internet com rosca já, vai ter um custo de mais de R$ 100 até onde eu pesquisei. Por falar em rosca, não basta ter o grampo, não basta ter o cano, precisa fazer rosca para você conseguir fazer o acoplamento aqui na cabeça do grampo. E é aí que mora a maior parte dos problemas relacionados a esse tipo de grampo aqui. Por quê? É meio difícil de você encontrar pessoas que fazem esse tipo de rosca em canos. O que eu te recomendo? Antes de você comprar, verificar o custo de rosquear os canos aí na sua cidade. Isso você pode verificar com um torneiro mecânico,
tá? Uma oficina de tornearia consegue fazer rosca nesse tipo de cano aqui, então você pode levar os pedaços já cortados lá do cano que você quer, dos tamanhos que você quer, e pedir para eles fazer a rosca no padrão. Daí você vai levar um grampo junto para eles tirar o padrão lá e fazer a rosca certinho para encaixar ali. Outra possibilidade é você procurar uma pessoa que faz instalações hidráulicas, que faça instalação de água quente, que use esse tipo de cano, e essa pessoa vai ter a tarraxa para fazer rosca no cano. Então você pode pedir para essa pessoa prestar esse serviço para você. Daí isso tudo você vai ter que orçar na sua cidade, na sua região, para você ver até onde vale a pena. Então às vezes o grampo de R$30, até você ter ele pronto, vai custar 150. Então tudo isso tem que levar em consideração. Eu acho que com isso você já entendeu como que funciona a questão da aquisição. Precisa grampo, precisa cano, precisa mandar fazer rosca. O que eu fiz? Eu comprei o grampo baratinho, eu comprei o cano baratinho e eu comprei uma tarraxa de fazer rosca por R$100. Não é a rosca perfeita para esses grampos, porque a rosca do grampo é paralela e a tarraxa que eu encontrei é cônica. Mas mesmo assim eu consigo colocar mais da metade da rosca, o que é mais do que suficiente para dar a firmeza e garantir que eu consigo usar o grampo de forma correta. Então agora eu vou te mostrar o procedimento de fazer rosca nos canos, que não é nada simples, demanda alguns ajustes e até a construção de alguns aparatos para você conseguir executar a tarefa, mas que é bem possível de ser feito. Então no meu caso aqui, eu orcei com um torneiro mecânico para fazer rosca, e eu gastaria em torno de R$30, R$40 por rosca que eu quisesse fazer em cada um dos pedaços de cano. Então eu queria fazer 6 grampos, 3 de 1,20 m e 3 de 60 para fazer a troca ali conforme a minha necessidade. Então 4 vezes 6, 24, eu ia gastar R$240 fazendo rosca. Eu comprei a tarraxa por R$100 no Mercado Livre e fiz as roscas aqui na oficina. Quando você compra uma barra de cano, ela vem com rosca nas duas pontas, então eu só precisei limpar um pouquinho, porque ela vem com uma rosca bem mal feitinha ali, então eu só precisei fazer a limpeza com a tarraxa, e daí eu precisei fazer os outros 4 para completar a minha, entre aspas, coleção de grampos do tipo Pipe Clamp. Então agora eu vou te mostrar o passo a passo que eu segui, que funcionou para mim, para fazer rosca usando essa tarraxa aqui. Eu vou explicar aqui o procedimento que funcionou melhor para mim. Eu já fiz outros 3, esse aqui é o 4º cano que eu vou fazer, a rosca, então eu vou explicar aquilo que tem funcionado melhor de todos os testes que eu fiz até agora. Essa tarraxa aqui, ela faz rosca cônica. Isso quer dizer que na ponta ela vai ser mais fina e ela vai engrossando gradativamente em direção ao avanço que vai sendo feito. Então como que eu vou fazer? Se eu começo direto com a tarraxa aqui no cano, por exemplo, eu tenho que fazer muita força, muita pressão, porque tem muito material para remover com a tarraxa. Isso aqui não é uma ferramenta de altíssima qualidade e esses canos aqui são bem resistentes até. Então, como a rosca vai ser cônica, deixa eu mostrar mais de perto. Ó, você pode ver que ela fica mais fina aqui na ponta e vai engrossando para cá. Isso você pode ver esse afunilamento. Então, para facilitar essa remoção de material, o que funcionou melhor? Eu desbastar um pouco aqui com um disco flap, uns 3 centímetros, 3,5 cm mais ou menos, desbastando bastante a ponta e menos lá, fazendo já uma espécie de cone aqui. Então é isso que eu vou fazer primeiro para facilitar o meu trabalho depois. Como isso aqui não vai precisar de vedação, não é um cano para água quente, por exemplo, é só para encaixar no grampo e dar o aperto, dar a firmeza, isso não vai comprometer a firmeza que o grampo vai ter quando você encaixar ele aqui. Dessa forma eu gasto 1 minutinho para fazer essa conicidade aqui na ponta do cano, mas isso me economiza uns 10 minutos na hora de fazer a rosca depois. Agora eu preciso prender esse cano para usar a tarraxa e fazer a rosca. Precisa fazer bastante força. Eu tentei prender na morsa, só que a minha morsa é toda de madeira, então ela começou a deformar a madeira e também as arruelas que eu tenho aqui na ponta, e eu não consegui dar aperto suficiente para fazer a rosca no cano. Então o que eu fiz? Eu peguei um caibro de madeira, eu fiz um furo de 25 milímetros no meio, abri ele na serra de bancada, colei um pedaço de borracha de câmara de pneu aqui dentro, com cola instantânea, e passei 4 parafusos com porca aqui que me permitem abrir ele e prender o cano aqui dentro. Esse dispositivo aqui me garante que o cano não vai girar junto com a tarraxa na hora que eu estiver fazendo rosca. Daí eu prendo ele de lado aqui na morsa e eu consigo firmeza suficiente. Então eu vou passar o cano aqui por dentro desse suporte, digamos assim. Vou medir aqui quanto que ele tem que ficar para fora da morsa ali, para não atrapalhar na hora de girar a catraca. E agora eu vou apertar ele usando uma chave de impacto para dar um bom aperto nesses parafusos aqui.
Agora eu vou colocar esse caibro aqui com o cano preso na morsa e daí vou apertar um pouco a morsa só para ele ficar firme aqui no lugar. Então quem vai segurar o cano para ele não girar na hora que eu estiver fazendo força aqui vai ser esse caibro aqui emborrachado na parte de dentro. A morsa é só para prender tudo no lugar, então eu apoio aqui para ele não girar. E como medida de segurança, eu coloco aqui 2 grampos que não fazem muito aperto, mas evitam o efeito de alavanca nele quando eu estiver fazendo força. Então só para uma garantia de não escorregar para os lados aqui no final, já que aqui tem pouca área de contato. Agora eu vou fazer a rosca propriamente dita, com essa tarraxa aqui, que tem ali os dentes que vão fazer o corte para criar a rosca no cano. Como eu comprei só a tarraxa, normalmente elas são usadas com uma catraca, eu não tenho essa catraca para usar. Então eu vou usar esse alicate de pressão aqui para prender aqui nesses dentes da tarraxa para poder fazer força de alavancagem aqui para girar ele. Uma chave de grifo também ajuda muito. Claro que a catraca original que vem com essas tarraxas seria muito mais confortável de usar. Mas como a ideia era baixo custo e tornar isso utilizável, eu vou usar um grampo que eu já tinha aqui na marcenaria, que é esse grampo de pressão aqui que eu uso para o gabarito de pocket roll. Daí eu vou encaixar ele da seguinte forma, eu vou fazer força nessa direção aqui. Então eu vou encaixar essa parte aqui embaixo aqui, para conseguir fazer força, para ter alavancagem, e do outro lado ali, ó, eu vou encaixar do outro jeito, de outra forma. Então isso vai criar um dispositivo de agarre, digamos assim, que me permite girar a tarraxa e fazer a rosca no cano. O encaixe da tarraxa no cano, então, é com essa parte maior aqui. Os dentes aqui que cortam a rosca ficam mais afastados aqui na parte de fora. Então vou encaixar aqui com a mão, só achar o ponto que ele começa a pegar a pressão aqui. E agora com o alicate eu vou começar. O que é importante aqui? Lubrificar o cano para deslizar e cortar melhor. O ideal seria um fluido de corte. Como eu não tenho, eu vou usar um óleo convencional. Na verdade, um desengripante em spray. Então vou colocar um pouco aqui no cano para deslizar melhor, facilitar um pouco o corte e vou começar. Vou prender o alicate aqui naquela posição, naquela direção que eu já mostrei, para ele encaixar aqui nesses dentes e eu conseguir fazer força. Aqui nessa parte de cima do alicate eu não tenho muita área para fazer alavancagem, então não consigo fazer tanta força assim como se fosse uma haste maior, uma chave de grifo, por exemplo. Mas aqui esse parafuso machuca um pouco a mão. Então, para evitar machucar a mão, eu vou colocar um pedaço de borracha aqui para eu conseguir fazer força sem machucar a minha mão. E agora é só começar a girar aqui. No começo eu tenho que fazer um pouco de pressão aqui na frente para começar a cortar. Depois que começa a cortar, os próprios fios de rosca que já foram cortados vão começar a conduzir a tarraxa para dentro, para aprofundar cada vez mais o corte. No começo vai ser bem fácil, consegue girar aqui com uma certa facilidade. Mesmo que seja um pouco pesado, ainda se tem facilidade para girar. Então você vai girando aqui e vai começar a cortar a rosca. O que você precisa entender sobre esse procedimento? Se você observar lá na parte interna, você vai ver que a tarraxa está cortando, está tirando o cavaco de ferro do cano de aço lá. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que vai começar a ficar cada vez mais pesado de você girar essa tarraxa, conforme vai aprofundando a rosca. Só que você tem que sempre girar um pouquinho para frente para cortar. Então você vai ver que vai ter cavaco ali na parte interna. Daí você vai um pouco e você volta no sentido contrário para você fazer a liberação desse cavaco, para você limpar os fios de rosca que você já cortou no cano. Então é assim que você vai trabalhar. Você vai girar um pouco para frente. E daí quando sentir que ficou pesado demais, volta um pouco para fazer a limpeza da rosca que já foi cortada. Aqui eu vou ir soltando o alicate, mudando a posição dele só para facilitar um pouco, não precisar ficar fazendo força ao contrário e na frente da câmera aqui para não atrapalhar a visualização também. Mas aqui não tem mais mistério. Você vai girar um pouco e vai trazer de volta para fazer a limpeza do fio de rosca que já foi cortado. Você vai ver que na volta ele agarra um pouco, ele prende um pouco a tarraxa. Então quando você sentir que o movimento está livre aqui, você pode prosseguir. Daí cortando mais um pouquinho do fio de rosca e assim você vai fazendo até você ter a rosca completa.
Se você tiver compressor, adicionalmente você pode jogar um pouco de ar comprimido aqui para limpar os cavacos que estão aqui dentro, facilitando um pouco a limpeza dos fios de rosca já cortado, evitando que, por exemplo, trave a atarraxa na hora de cortar novos fios de rosca. E, claro, vai repondo a lubrificação de tempos em tempos. Então aqui, como eu passei ar que tirou um pouco, eu vou colocar mais um pouco de óleo e vou seguir fazendo o mesmo procedimento. Quanto mais você avançar a rosca aqui, mais pesado vai ficando. Pode chegar um determinado momento que você precise, talvez, tirar a tarraxa daqui e desbastar um pouquinho mais com a esmerilhadeira. Você vai ter que ir sentindo isso na pressão que você está fazendo. Mas é normal que cada vez, conforme você vai avançando aqui mais para dentro do cano, precise de mais força para conseguir girar a tarraxa. Aqui você pode ver que está faltando 2 fios mais ou menos para finalizar tudo que a tarraxa é capaz de fazer de comprimento de rosca. Então é mais ou menos isso que eu quero. Eu vou fazer aqui todo o comprimento da tarraxa até entrar o último fio de rosca aqui no cano. E daí é o suficiente para colocar nos grampos. Agora eu vou remover a tarraxa, limpar tudo e testar. Foram mais ou menos 15 minutos para fazer a rosca desse cano aqui do jeito que eu acabei de mostrar. Então aproximadamente 15 minutos para fazer uma rosca. As primeiras que eu fiz levou mais tempo, agora eu estou conseguindo fazer um pouquinho mais rápido por conta de já ter pego a prática do procedimento. E agora vamos testar no grampo. Esses grampos que eu estou usando aqui tem bastante tinta na parte da rosca, então o certo era fazer uma limpeza antes de colocar. Mas ele encaixando aqui, passando da metade mais ou menos, é o suficiente. Todos que eu fiz aqui ficaram mais ou menos nesse mesmo padrão aqui, ó, faltando uns 4 fios para chegar no final aqui da rosca do grampo, mas ficou firme o suficiente, não tem nenhum tipo de jogo, nenhum tipo de folga e não demonstra ficar mais frágil por conta disso. Deu uma firmeza muito boa em todos os que eu fiz e testei até agora. Agora é só encaixar a outra ponta aqui do grampo. E tá pronto o nosso grampo. A abertura total dele sempre vai ficar em torno de uns 10, 12 centímetros menor do que o tamanho do cano que você cortar, por conta do espaço que o grampo usa aqui e por conta desse contraponto de aperto também. Então você pode calcular aí 10, 12 centímetros a menos a abertura, a capacidade útil dele, do que o tamanho do cano que você cortou para utilizar. Bom, sobre força de aperto, melhor do que eu dizer se é bom, se não é, se aperta bem ou não aperta, melhor é eu mostrar números, fazer um comparativo rápido e daí você tira suas próprias conclusões. Aqui está o sensor de carga que eu usei aquela vez para medir as minhas morsas e eu vou usar ele no grampo agora. Então vou colocar ele apoiado na barra de cano aqui, que é onde as madeiras ficam normalmente, e vou começar a dar aperto. E aqui você vai conseguir ver a força exercida pelo grampo em quilogramas. Eu não vou apertar em excesso, eu vou apertar tanto quanto eu apertaria para fazer uma colagem. Tá? Então, normalmente, para colar é isso daqui que eu faço de aperto. Dá 173, 175 quilos mais ou menos. Mas o grampo suporta mais. Se você for girar aqui um pouco mais, você consegue colocar mais força nele. Isso aqui é o limite do que eu consigo apertar com o cano solto aqui, com o grampo solto em cima da mesa, deu 442 quilos. Se eu prendesse ele na morsa, por exemplo, usasse as duas mãos aqui, eu conseguiria colocar mais força, mas isso aqui já está além do que é necessário para você fazer uma colagem de madeiras usando esses grampos aqui. Eu não consigo apertar mais por conta de não conseguir prender o grampo de forma firme aqui em cima da bancada. Então, 440 quilos de aperto aproximadamente. Deixa eu zerar o sensor aqui e agora eu vou pegar outros grampos para a gente comparar. Começando por esse aqui de 30 centímetros, que é o mais usado aqui na minha oficina, é o que eu uso com mais frequência e recorrência. Então vamos começar aqui. O sensor já mudou um pouco porque eu peguei no sentido de aperto dele aqui, então ele já mudou um pouquinho lá. Mas começando com o grampo agora, deixa eu virar a câmera mais para cá para sair o reflexo. Aí, agora acho que você consegue ver bem o número ali no sensor. Então vou apertar aqui. Isso aqui é mais ou menos o que eu apertaria nesse grampo para fazer uma colagem, o que dá mais ou menos 100 quilos. Então nós já temos aqui uma diferença de 70 quilos em relação ao pipe clamp. Eu vou apertar um pouquinho mais até eu sentir que é o limite desse grampo aqui.
E é mais ou menos isso daqui, ó, 150 kg aproximadamente de aperto com esse grampo tipo F de 30 centímetros aqui. Então, bem abaixo do que o Pipe Clamp fez. Mas claro, estamos falando de um grampo pequenininho, mais fraco um pouco para pequenas colagens. Vamos ver se isso muda muito em relação a outros grampos. Zerar de novo aqui. Como curiosidade, eu vou testar esse de aperto rápido aqui. Normalmente isso aqui é o que eu uso de força, é o que eu consigo dar de força nele para fazer um aperto, 65 kg, 64 kg. Se forçar um pouco mais aqui, ele até vai um pouco mais, ele faz um pouco mais de força, mas ele cede de volta. Tá? Ele foi até 76, ele fez a força de 76, mas quando eu solto ele cede, ele abre de volta um pouquinho. Então, na verdade, 60 quilos aí seria o máximo desse grampo aqui. Mais do que isso, aqui está dando 76, mas como eu disse, ele está cedendo. Eu consigo colocar um pouco de força, mas ele volta, ele não fica segurando na posição final. Então, pouco mais de 60 quilos esse grampo de aperto rápido. Agora, eu vou testar um pouco mais robusto, que é esse tipo F aqui, grandão da MTX. Esse aqui é um grampo bem parrudo. Deixa eu zerar aqui o sensor. Vou encostar ele aqui. E vamos começar o teste. Esse aqui sim consegue fazer mais força porque ele é um grampo muito mais bem construído do que os outros. É um grampo para colagens mais pesadas. Então normalmente essa aqui, isso aqui é a força que eu uso nele. 220 quilos aproximadamente. Dá para dar mais umas 2 voltas aqui. Mais que isso daí já... isso aqui é o limite do que eu consigo apertar com ele. 270, 280 quilos, talvez forçando um pouquinho mais, chega nos 300. Não consegui mais, 298,8, praticamente 300 kg de aperto. Ainda assim, é um dos grampos mais robustos que eu tenho aqui e não chegou perto dos 440, que foi o que o Pipe Clamp conseguiu dar de aperto. Só para fins de curiosidade, eu peguei aqui aquele grampo de aperto duplo que eu ensinei como construir aqui no canal e eu vou fazer o teste com o sensor colocado. Eu precisei colocar uma madeira aqui para dar o comprimento do aperto mínimo, talvez isso prejudique um pouco porque a madeira pode ir se deformando, mas eu creio que seja o suficiente para a gente ter uma noção de quanto esse grampo construído aqui na oficina consegue dar de aperto. Só preciso centralizar bem o sensor aqui para não ter nenhuma falha na medição. Aí, agora sim. Vamos ver quanto a gente consegue com um grampo caseiro. Pronto, aí tá chegando no limite, eu tô percebendo que a madeira tá estralando já. Possivelmente vai haver falha em alguma peça, pode ser que rompa essas peças da ponta aqui. Mas mais do que isso, é praticamente impossível sem deformar aqui toda a madeira do grampo. Mas até que foi bem, ó, próximo dos 300 quilos, basicamente a mesma coisa que aquele grampo grande da MTX, tipo F. Claro que não chegou perto ainda dos 440, mas tivemos um aperto bem decente aqui para um grampo que foi construído com literalmente sobra de material. Bom, com tudo que eu expliquei até agora, eu acho que você conseguiu entender todas as variáveis envolvidas na aquisição dos famosos Pipe Clamps. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links relacionados àquilo que foi sendo mencionado. Se você quiser comprar os seus e você puder comprar através do meu link, eu te agradeço, porque é esse tipo de incentivo que me faz cada vez produzir mais e melhores conteúdos para disponibilizar aqui no canal. Então vão estar aqui na descrição do vídeo o link para os grampos que eu comprei, exatamente para o anúncio de onde eu comprei no Mercado Livre, lembrando que é importado, então vai estar lá o link para esses aqui, que são os baratinhos. Lembra, vai vir com algum defeitinho que talvez você tenha que dar uma limada ali, dar uma ajeitada para deixar ele 100%. Mas, dentro da minha visão, tá valendo o preço, já que custam R$30 cada um. Então eu vou deixar o link para eles. Eu vou deixar o link também para os grampos da Loja do Mecânico, que no Brasil são os mais baratos desde há muitos anos atrás já. Vou deixar o link disponível. Se eu encontrar no Mercado Livre também vou deixar. E também vou deixar aqui disponível o link para Tarraxa. Tá, essa tarraxa que eu usei aqui, lembrando que não é a ideal, já que a rosca dos grampos que eu comprei ela é paralela e a tarraxa faz rosca cônica, mas ainda assim funciona, tá? Não precisa ir até o final, a rosca ali pegando metade já é o suficiente para você usar de forma satisfatória os grampos. Então, link para os grampos, link para a tarraxa na descrição e no primeiro comentário. Eu vou ver se eu encontro a loja que vende os canos prontos já com rosca e eu vou deixar o link também aqui para ajudar você. Daí você tem que ver se vale a pena pelaquela questão que eu falei, né? Custo e frete envolvido nisso daí.
Procura antes na sua cidade, daqui a pouco é mais barato você comprar uma barra de cano e mandar fazer rosca no torneiro do que comprar 3 canos de 1 metro e pagar o dobro do preço ou o triplo do preço do que uma barra inteira aí na sua cidade. Então analisa tudo isso. Mas todos os links vão estar aqui. Esse alicate que eu usei aqui é um alicate de soldador, se não me engano. Eu tenho 2 que eu uso na marcenaria, principalmente no gabarito de Pocket Hole. Não vou deixar link porque é fácil de encontrar, tá? Se você pesquisar aí, você encontra com muita facilidade. Mas não é, de longe, não é a ferramenta ideal para isso daqui. Se você vai comprar uma ferramenta para fazer isso, eu sugiro que você compre uma chave de grifo. Acho que é o que vai ter a melhor pega e, por ter o cabo maior, uma força de alavancagem maior também. Existe a catraca específica para esse tipo de tarraxa aqui, só que daí invulta muito custo. Então um kit que vem a catraca junto, por exemplo, você vai ter que comprar só em kit, não vende separado, até onde eu pesquisei pelo menos, vai custar em torno dos 400, 500 reais o kit para fazer rosca. Daí, sinceramente, eu não sei até que ponto vale a pena, mas botando na ponta do lápis, ainda assim é possível que compense para algumas pessoas. Então todos os links vão estar aqui na descrição e, se você tiver interesse em adquirir, dá uma conferida antes de procurar em outras lojas que talvez fique mais facilitada a sua busca. Se de alguma forma esse vídeo foi útil para você, considere se inscrever aqui no canal ou interagir com esse conteúdo para melhorar um pouco o alcance. E claro, dúvidas, críticas, sugestões, elogios, tudo é bem-vindo aqui nos comentários e dentro da minha disponibilidade eu vou respondendo e interagindo com vocês. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui e eu te vejo numa próxima oportunidade.